Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Amor à Santa Igreja. E desde já pessoal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Nesse vídeo vamos estar falando sobre Santa Teresa d'Ávila. Quem foi Santa Teresa d'Ávila e a segunda conversão de Santa Teresa d'Ávila por Padre Paulo Ricardo. A vocês não somente lerem, meditarem, degustarem esses 3 capítulos, 7, 8 e 9 do Livro da Vida. Por quê? Porque eles descrevem aquele momento crucial que a gente chama de conversão de Santa Teresa, não é? E o que é essa conversão? A conversão de Santa Teresa d'Ávila, na verdade, é aquilo que nós chamamos de segunda conversão, ou seja, não é a conversão que geralmente as pessoas tratam de deixar uma vida de pecado, porque, na verdade, no fundo, Santa Teresa d'Ávila provavelmente nunca cometeu nenhum pecado mortal. Ela é muito sincera, né, nos relatos que ela faz da sua vida, e a gente vê que no meio dessa sinceridade dela, provavelmente nunca houve nenhum pecado mortal e, no entanto, ela vê as suas dificuldades, e aqui nós vamos tratar desta conversão. O que é esta conversão? É a passagem, não é, da terceira para a quarta morada, ou seja, qual foi o itinerário dela, né, para iniciar a segunda morada, para passar pela terceira morada para chegar na quarta. Bom, vamos deixar a santa falar ao invés de eu ficar aqui amolando vocês, porque eu acho que fala muito mais a vida do que essa coisa de eu ficar explicando demais. Então, vocês têm o texto na mão, não é? Eu quero começar aqui com o capítulo 7. Veja, por incrível que pareça, né, Santa Teresa ela tinha começado a ter vida de oração quando ela ficou doente, que o tio dela deu para ela o terceiro abecedário, ela começou a ter vida de oração, mas depois que ela foi curada, ela foi tomada por uma impressão, vendo que as outras irmãs não tinham vida de oração íntima, ou seja, as irmãs iam à missa, as irmãs faziam o ofício, e não era pouco, né? Não entendiam muito do que rezavam, porque era tudo em latim, mas elas cumpriam suas obrigações, rezavam o terço, faziam adoração ao Santíssimo, quer dizer, as irmãs, elas cumpriam aquelas devoções, aquelas suas obrigações, e Santa Teresa disse, como é que eu vou agora querer ter uma amizade íntima com Deus na vida de oração, eu que sou tão ruim? Então, aqui que vem a coisa, ela tinha uma vergonha de tratar, é o que ela diz aqui no início do capítulo 7, uma vergonha de me aproximar de Deus. Por que esta vergonha, né? Ela diz assim, eu vou ler para vocês. Esse foi o mais terrível engano que o demônio me podia fazer sob a capa de humildade. Por me ver tão perdida, passei a temer a oração. E ela diz mais abaixo, dizendo assim, pois não era justo fazer oração mental e relacionar-me tanto com Deus, quem merecia estar na companhia dos demônios e enganava os outros. Então ela começou a ver isso. E aqui, vejam, é interessante a gente, toda essa coisa de segunda morada, vamos começar a ter oração, vamos começar a rezar. Muitas pessoas vivem isso daqui que Santa Teresa está dizendo. Puxa vida, eu vejo os meus pecados, não é? Para que eu vou ter essa pretensão agora de querer ser santo? Não é? As pessoas vão caindo e caem em pecados graves, pecados sérios, e dizem,
Eu vou agora querer ser santo, tá, sei lá em que morada, eu que mereço estar em companhia dos demônios, né? E ela, que era muito sincera, e ela com toda a objetividade diz, meu problema não era a vaidade, nunca foi, né? As pessoas viam que ela era uma religiosa exemplar. Quando nós ouvimos Santa Teresa dizendo que ela era ruim, não pensemos que ela era ruim. É que acontece o seguinte, quanto mais você vai rezando, e ela aqui estava no início da vida de oração, só para você entender que essa é a sensação. Quando você começa a rezar, você se sente muito ruim, você começa a ver os seus pecados com mais clareza, você começa a ver misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Dá vontade até de nem comungar, por ver o quanto você é incapaz de amar. E quando ela recebia algum elogio, ela diz aqui, no final do número 1, lá do capítulo 7, na realidade desgostava-me muito que gostassem de mim, porque eu sabia o que havia em segredo em mim. Ou seja, essa sensação aqui, é muito importante a gente meditar nessas coisas de Santa Teresa. Por quê? Porque isso é real em nós. Isso acontece com muitas pessoas. E essa vida de Santa Teresa é uma providência divina, é uma cura para nós, é um bálsamo espiritual a gente ouvir isso. Porque todos nós, quando a gente começa a querer uma vida de oração verdadeira, a nossa sensação é sentir que nós somos uma farsa. Sentir-se uma farsa, esse é o grande problema. Eu vou para Deus, vejo que eu sou incapaz de amar, vejo que eu sou incapaz de rezar de verdade, as pessoas ao meu redor me veem rezando e dizem, nossa, que pessoa santa, que mulher santa, que homem santo, ele reza. E você ouve esses elogios, isso te causa um profundo desgosto, porque as pessoas não entendem a podridão que está dentro de você, ou seja, a incapacidade de amar. Veja, atenção, isso daqui tudo, eu estou falando, acontece mesmo quando você está em estado de graça. Quem está lutando para iniciar uma vida de oração, que a gente chama de segunda morada, não é? Quem está lutando para iniciar uma vida de oração íntima, de amizade com Deus, pode cair em pecados mortais. Santa Teresa não caiu, mas você pode cair em pecados mortais. É possível isso, não se preocupe, não se espante com a sua miséria. Confesse e volte. Mas mesmo quando você está em estado de graça, você vê a sua miséria. Infelizmente, no meio dessa miséria tem gente que perde a noção e tem gente que no início ainda está lutando com a vaidade. Para com isso, né? Porque você precisa compreender que existe uma capacidade enorme de nós nos enganarmos. Ela tem uma passagem lá no final do número 4, estou sempre no capítulo 7, em que ela fala dos hereges. E ela diz assim que os hereges que querem cegar a si mesmo e ensinar que é bom aquilo que seguem e assim o creem. Ela está dizendo assim, olha, o herege vê aquele negócio lá, aquele engano dele, ele quer ensinar para os outros que aquilo é bom e eles creem nisso. Aí ela repensa e diz assim, embora não acreditem de fato, porque tem dentro de si quem lhes diga que é mal. Isso serve para nós, olha que bonito. Você tenta enganar, tenta dizer para a pessoa, não precisa, isso aqui não é pecado, não, isso aqui não é problema, não, isso aqui não sei o quê. E você parece estar muito convicto daquilo que você está falando. Ela diz, mas no fundo, você tem dentro de você alguém que está dizendo que isso é mal. Sabe quem é esse alguém? É Deus. Deus está dentro de você, né? E aí, essas coisas de enganos é que vem aqui o grande problema da conversão de Santa Teresa. Vamos entender aqui uma coisa.
Quem era Teresa d'Ávila? Ela estava num convento, eram 180 monjas no convento da Encarnación, em Ávila. Havia várias classes sociais, portanto monjas abastadas, que entravam no mosteiro com dotes e viviam daquelas rendas, mas havia também muitas monjas pobres. Então a priora tinha que se virar, né? Tinha que ter doações. Então os fidalgos, as pessoas gradas da cidade, as pessoas, né, graduadas, as pessoas nobres da cidade, vinham e, claro, a priora, querendo doações, mandava para o locutório para conversar as monjas mais simpáticas. E Teresa d'Ávila, né, Dona Teresa de Ahumada, era uma mulher simpática, né, bem falante, que sabia entreter as pessoas, falar de assuntos religiosos e etc, etc. E ela então, no locutório, ia lá se entreter com essas pessoas e se perdia muito e se dissipava. Até que ela então nos confessa, no número 6 do capítulo 7º, um relacionamento de apego com uma pessoa. Quem é essa pessoa nós não sabemos, né? Mas aqui eu quero dizer, porque nós estamos num mundo muito devasso, muito perverso, muito cheio muito pervertido sexualmente. Quando a gente fala de apego com a pessoa, você já pensa imediatamente que estava tendo um romance, pensamentos sexuais, nada disso. Nada disso, conhecendo Teresa d'Ávila como ela era e a pureza da alma dela, o fato é o seguinte, é que existem afetos, né? E você termina se afeiçoando a pessoas. Conta a tradição que essa pessoa com a qual Santa Teresa se apegou seria um cavalheiro da cidade, que era muito simpático, muito bom, uma amizade boa, não é? E ela diz assim: estando com uma pessoa que há pouco conhecera, percebi que o Senhor queria dar-me a entender que aquelas amizades não eram convenientes, alertando-me e me esclarecendo sobre a minha grande cegueira. Então ela recebeu aqui uma graça para a sua conversão, que Jesus queria que ela se retirasse, parasse com essa falação no locutório e parasse, sobretudo, desse apego com essa pessoa. E aí ela recebeu a graça. Vi Cristo representado diante de mim, com muito rigor, mostrando-me o quanto aquilo lhe pesava. Ou seja, ela recebeu uma graça interior de Jesus triste. Jesus estava entristecido por aqueles apegos. Veja, que não estão falando aqui de pecados, estão falando de apegos. Se você pensar que isso aqui é pecado, você está perdendo o principal do que eu quero ensinar hoje, que não é pecado. O que eu quero ensinar hoje, o principal é isto, que existe o pecador e existe o santo, mas no meio existe um terceiro tipo de indivíduo, que não é nem um pecador, que tem um pecado mortal, e nem é santo, que está a partir da quarta morada. Existe no meio um negócio. É nós na fita, somos nós. Quem? Quem é que não é pecador, que está em pecado mortal, e não é santo? É o mundano. Teresa, embora fosse religiosa, tinha muitos aspectos mundanos dentro dela, né? Então, Teresa, quando vê o Cristo triste por aquela sua mundanidade, tomada de um profundo temor e grande perturbação, não quis mais receber a pessoa com a qual me encontrava então. Então veja, e ela confessa com muita sinceridade, no número 7, o seguinte: permaneci vários anos nesse divertimento
pestilento. Mas nenhuma pessoa me trouxe tanta dissipação como essa. Então, você quer se voltar para Deus, mas é aquela história do passarinho. O passarinho quer voar. Ele já se livrou, ele estava preso por 1000 fios. Se livrou de 999, mas tem um que ainda estava lá impedindo ele de voar. Você pode dizer, não, mas eu já renunciei a muita coisa. Sim, mas não renunciou a tudo. Então, além desta visão interior que ela teve do Cristo, triste por aquela amizade apegada, tem um segundo evento que falou para ela, que foi um sapo que apareceu no locutório enquanto ela estava conversando com as pessoas, e aquela pessoa que ela estava apegada também estava lá presente. E aquele sapo lhe pareceu muito estranho, uma espécie de sapo grande, dirigir-se para nós caminhando com uma rapidez que não é própria dessas criaturas. Não tenho como explicar o aparecimento em pleno dia de semelhante criatura naquele lugar, pois aquilo nunca acontecera. E o que isso me causou, por certo, envolvia mistério, jamais tendo saído da minha lembrança. Então, Deus se serviu daquele pequeno acontecimento de um sapo lá, mais rápido do que o normal, um negócio assim meio extraordinário, para que Teresa visse o quanto ela precisava mudar. Então, vejam só, essa é a mudança de Teresa. Ela depois faz uma digressão, só para você que vai depois ler. Ela volta atrás no tempo e fala do tempo em que o pai dela estava vivo e como ela passou um tempo sem rezar, não é? Mas enfim, vamos para frente, porque senão a gente não chega ao ponto que eu quero chegar. No número 17, sempre capítulo 7 que nós estamos, ela diz assim, né? A minha vida era trabalhosa ao extremo. Esse texto aqui é fundamental, porque fala dessa história, desse terceiro estado, ou seja, não é o pecado e nem é a santidade. É o mundano no meio. Veja lá. Número 17. A minha vida era trabalhosa ao extremo, porque na oração eu via melhor as minhas faltas. Então Teresa já estava conseguindo rezar. E quanto mais ela rezava, era aquela sensação de ver as próprias faltas, que a gente já comentou aqui no início. Davam-me grande alegria as coisas de Deus, mas eu me via ligada às do mundo. Eis aí, como a alma fica dilacerada, puxada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Davam-me grande alegria todas as coisas de Deus, mas eu me sentia ligado às coisas do mundo. Tenho a impressão de que desejava conciliar estes dois contrários tão inimigos um do outro. Eis aí. Este é o engano. Se você entendeu o que eu estou lhe dizendo, o fundamental desse programa você já entendeu, pronto. Nós não podemos querer ser santos e conciliar o que é mundano. Não é? E isso não é coisa de Santa Teresa, você vai dizer, isso é mentalidade do século XVI. Não, hoje é dia de Santo Inácio, né, de Antioquia. Pega lá a leitura do Ofício das Leituras, né, de Santo Inácio, e ele fala claramente da mesma coisa. De não ser mundano. Está lá. Quer dizer, estamos falando de um santo dos primeiríssimos séculos cristãos, conheceu os apóstolos. Ele está na virada do primeiro para o segundo século. Ele está falando a mesma coisa que Santa Teresa no século XVI. Por que é que nós, no século XXI, queremos conciliar o inconciliável? E esse é o problema. Por que é que nos faltam santos? Pega a vida dos santos e nenhum santo quis fazer essa estupidez de conciliar o inconciliável.
conciliar as coisas de Deus com aquilo que é mundano. A vida espiritual e os gostos, alegrias e divertimentos dos sentidos. Na oração, eu passava grandes trabalhos, porque o espírito não era senhor, mas era escravo, e por isso não podia me recolher dentro de mim, que era o meu modo de proceder na oração, sem levar comigo 1000 vaidades. 1000 vaidades. Ela diz lá no número 19, lá embaixo depois ela diz: castigáveis minhas faltas com enorme ternura. Então esse trabalho, essa angústia, etc e tal, era uma forma de Deus estar realmente, né, trabalhando ela para essa coisa. E ela dá um conselho, no número 20. Ela dá o conselho de nós termos amizades espirituais. Porque nesse mundo onde você parece uma ave rara, não é? Então, chame outras pessoas para aprender a vida de oração, queira, né? Comecem juntos, gente, nós precisamos agora iniciar um movimento espiritual onde as pessoas realmente busquem a santidade. E eu estou falando para você que é leigo. Mas padre, como é que eu vou ser leigo e não vou ser mundano? Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser do mundo. Eu também sou secular. Eu não estou dentro das grades do Carmelo. Nós precisamos ter grades de Carmelo dentro do nosso coração. Procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem das mesmas coisas. Né? Por quê? Porque vai ter as amizades contrárias. No número 22, ela coloca o perigo contrário, que é exatamente tudo que ela viveu. Se uma única alma começar a cuidar de Deus, veja só, isso ela diz aqui e ela confirma lá nas segundas moradas. O que ela está descrevendo aqui é a necessidade de nós decidir e resolutamente começarmos a cuidar das coisas de Deus, ou seja, rezar. Ela diz lá nas segundas moradas que os demônios vão vir contra essa pessoa. Ela diz aqui a mesma coisa. Esse livro foi escrito muitos anos antes, a experiência é a mesma. Ela diz: se uma única alma começa a cuidar de Deus, são tantos os murmúrios que ela é obrigada a procurar defesa e companhia até ficar forte e não ter medo de padecer. Se não o fizer, ver-se-á em grandes apuros. Então, vai vir os murmúrios, vai vir o pessoal dizendo: para que isso? Larga disso, deixa de rezar, para que essa loucura de rezar? Para com isso. Ela diz: é próprio do humilde não confiar em si mesmo. E a caridade aumenta ao ser transmitida. Então, procure companhia, não confie em você. Então, a caridade aumenta ao ser transmitida, quer dizer, vai lá, vai com outra pessoa, me ajuda aqui, vamos nos ajudar mutuamente, vamos fazer um pequeno grupinho de quem quer buscar a Deus. E ela conclui o capítulo 7 dizendo: para a queda tinha a ajuda de muitos, para levantar-me, no entanto, estava tão sozinha que até hoje me espanta não ter caído de vez. Louvo a misericórdia de Deus, pois só Ele me dava a mão. Bendito seja para sempre e sempre. Amém. Essa é a conclusão do capítulo 7, onde ela narra, aqui, claro, nessa altura aqui, Santa Teresa não está distinguindo as coisas, mas aqui ela está narrando um pouco da segunda morada, um pouco da terceira morada. Ou seja, na segunda morada, a coisa do decidir-se pelas coisas de Deus. E a terceira morada, o desapegar-se do mundo, o desapegar-se das coisas mundanas. Né? Esse esforço mesmo decidido. Então, é um pouco a questão dessa conversão que nós todos precisamos. Mas não para por aí. Né? Nos capítulos 8 e 9, ela vai continuar o seu relato de conversão e nós vamos continuar também junto com ela nesse itinerário espiritual. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para os capítulos 8 e 9. Muito bem, nós voltamos, estamos falando
da conversão de Santa Teresa, vendo os capítulos 7, 8 e 9, né, do seu livro da vida. Esse livro da vida é fantástico, ele é extraordinário. Ele é realmente um dom de Deus para nós e vale muito a pena. Eu estou passando aqui para você um resumão, né, mas vale muito a pena até mesmo você pegar isso como meditação, né? Porque você prepara o seu ponto de meditação, lê antes, sublinha aquilo que te fala e depois pega aquelas frases e vai mesmo tirar, né, o suco daquilo que você realmente quer, né, trabalhar naquele dia. Esses 3 capítulos são muito importantes, né, para nós que estamos começando. Mas vamos lá, capítulo 8º. O que é que a Santa relata nesse capítulo 8º? Primeira coisa, ela nos diz aquilo que nós sabemos, que durou 20 anos essa sua batalha. Ela foi religiosa com 20 anos, no dia, ela entrou na Encarnação, né, no dia 2 de novembro de 1535. Né? E foi somente, para não dizer que são 20, foram 19 anos depois, nós só podemos datar com uma certa precisão tudo isso, também porque nós temos a data em que foi impresso o livro das Confissões de Santo Agostinho, ao qual ela teve acesso e que ela relata, como nós veremos em breve. Então, foram 19 anos mesmo. Como ela diz aqui, de fato, existe uma comprovação histórica, né, dessa data. Ela não está equivocada com relação ao tempo. Bom, ela diz assim, número 2 do capítulo 8º. Durante esses 20 anos, quase não me importava muito com os pecados veniais. E embora temendo os mortais, nem por isso me afastava dos perigos. Isso é fundamental. Fundamental. Isso daqui é típico, né, não se importar muito com os pecados veniais. Isso é típico de quem está querendo engatar na segunda morada. Começou a vida de oração, etc e tal, mas a sensibilidade com os pecados veniais vai crescendo conforme a pessoa vai passando da segunda para a terceira. Não é? Trata-se de uma das vidas mais penosas que, a meu ver, se pode imaginar. Eu não me rejubilava em Deus e nem me alegrava no mundo. Aqui que está a coisa. Ou seja, o mundo já não a iludia mais, mas ela também não decidia de se desapegar do mundo para ir para Deus totalmente. Quando estava com ele, era perturbada pelos contentamentos do mundo. É tão dura essa batalha que nem sei como suportaria um mês, quanto mais tantos anos. Quer dizer, ela olha para trás assim, meu Deus, eu acho que eu não aguentaria isso um mês. E, no entanto, eu fiquei 20 anos nessa situação. E provavelmente essa é a situação desgraçada e miserável na qual nós nos encontramos. Não é? Veja, a santa olha para trás e diz, meu Deus, que horror. E nós estamos tão acostumados, né? Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. E você que ainda não é inscrito, não saia desse vídeo sem se inscrever, deixar o joinha e ativar o sininho e compartilhar também com seus contatos.